Quais são os documentos oficiais da escola? Como analisar esses documentos? São eles: projeto político-pedagógico, regimento escolar, plano de ação, calendário escolar e diário de classe. Vamos iniciar falando sobre o projeto político-pedagógico. Segundo o Libânio, 2004, o PPP ele é um documento que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola. Ele expressa a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. É projeto por nomear ações a serem executadas. É político por delimitar o rumo e o caminho, e também precisa desenvolver cidadãos tanto para a cidadania quanto para o mercado de trabalho. E é pedagógico porque contém ações educativas que vão ser desenvolvidas durante o ano. Para sua elaboração, é imprescindível um diagnóstico a fim de conhecer a realidade da comunidade em que a escola está inserida. Após a sondagem, é necessário discussões sobre os objetivos e metas. Na educação infantil, o PPP é uma proposta pedagógica, é um caminho a ser construído e uma história a ser contada. E o que analisar em um PPP da educação infantil, de acordo com a BNCC? Então, que tipo de proposta é essa? Se é tradicional, se é construtivista, se é socio-interacionista? Que concepção de mundo, de criança, essa proposta apresenta? Qual o conceito de crianças pequenas ela tem? Trabalha na perspectiva da cidadania ativa das crianças? Leva em conta o que a criança pensa, suas vontades, o seu interesse por determinadas atividades? Ou é somente aquilo que é do interesse do adulto que é colocado nessa proposta? O professor leva em conta isso na hora de elaborar o seu PPP? Qual o lugar da brincadeira e das interações dentro dessa proposta? Como que se articula o tripé brincar, cuidar e educar? Ou se tem aquela velha concepção de que a criança é inerente ao adulto e ela precisa pedir permissão para tudo. Então, essas são questões que devem ser levantadas e analisadas na elaboração de um PPP da educação infantil. Falando agora sobre o regimento escolar, que também é um documento oficial da escola, ele é a lei maior da escola, ele representa um pacto educativo firmado entre escola e família, deve ser do conhecimento de toda a comunidade escolar, porque ele é um código de ética e este código ele orientará as relações dentro da escola. Deve constar nesse documento a estrutura organizacional da instituição, o regime escolar, o regime didático, as normas de convivência social, os direitos, deveres, penalidades. É um documento aberto, pode ser reformulado quando necessário. A LDB deu autonomia para as instituições de ensino constituírem seus regimentos escolares, de acordo com a sua organização disciplinar, administrativa e pedagógica. O regimento escolar se regula no âmbito da escola as concepções de educação, os princípios constitucionais, a legislação educacional. Os pontos a serem analisados no regimento escolar são eles: quem que elaborou, quem que teve participação, quando que foi apresentado à comunidade escolar, quais princípios regem a instituição, os mecanismos criados eles são vivenciados na prática ou são documentos que foram elaborados apenas para atender solicitação formal? E a ausência dos participantes nessa elaboração e na apropriação desse documento faz com que ele se torne um documento menor significativo na rotina escolar. Então, ele deve conter a participação de todos os integrantes da comunidade escolar. Já o plano de ação da escola, ele consiste em um instrumento de trabalho dinâmico, com o intuito de propiciar ações ressaltando os seus principais problemas e os objetivos dentro de metas a serem alcançadas, com critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. O calendário escolar é um instrumento utilizado para medir o tempo e organizar o ano letivo. É um cronograma composto de atividades escolares extraclasse a serem desenvolvidas no transcorrer do ano letivo. Para ser compreendido e ter uma organização, é necessário sempre observar sua legenda e as cores que contém nela. O diário de classe é um dos instrumentos utilizados para o registro do processo de ensino-aprendizagem ocorrido em cada componente curricular, para o registro e frequência dos alunos.
dos conceitos atribuídos nas diferentes avaliações e do conteúdo desenvolvido durante o ano letivo. Ele documenta a trajetória do trabalho cotidiano do professor e dos alunos, e é fundamental para que tal trabalho tenha legalidade e gere direitos. O diário de classe é espelho do trabalho do professor e, por consequência, da escola, sendo o primeiro documento a ser consultado quando há necessidade de levantamento de dados sobre a vida escolar de cada aluno.